hoje a gente vai estudar do capítulo 1, versículo 1 até o versículo 11. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o evangelho que chegou até vocês. Por todo o mundo, este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Vamos orar? Senhor Jesus, louvado seja teu nome. Obrigado a Deus pela bênção da tua palavra, Senhor. Obrigado pela bênção de poder estudar um livro teu, ó Deus, um livro das tuas escrituras, Senhor. Sabendo, ó Deus, que no mundo, ó Deus, existem pessoas que trocam páginas da tua palavra, ó Deus, escondidos, ó Deus, para não serem perseguidos e assassinados. E a bênção, ó Deus, de poder estudar um livro inteiro, ó Deus, da tua palavra, é uma bênção que o Senhor tem nos dado, ó Deus. Então nos faz crescer no pleno conhecimento da tua palavra, ó Deus, como diz o teu texto. É assim que nós te oramos, ó Pai, agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Gente, falar sobre o livro de Colossenses é falar de uma carta de Paulo, né? E eu vou passando já por algumas informações da carta para a gente. Uma carta escrita por Paulo à cidade de Colossos, uma cidade extremamente próspera por causa do mercado que existia, né? Das navegações que aconteciam e do comércio que existia na cidade de Colossos. Hoje é onde fica mais ou menos o norte da Turquia, essa cidade. E era uma cidade muito perto de Laodiceia, né? Laodiceia, que era conhecida lá em Apocalipse, né? Como uma cidade de uma igreja extremamente morna. Contudo, Colossos não. Colossos era uma cidade que abrigava uma igreja, a igreja do Senhor Jesus, mas essa igreja estava sendo fortalecida. Paulo nunca havia ido à cidade dos Colossenses. Paulo nunca havia ido a essa cidade. Na verdade, foi Epáfras, né? Epáfras, que foi na cidade de Colossos, evangelizou e depois trouxe a Paulo a notícia de como o evangelho tinha prosperado e como o evangelho tinha crescido naquela cidade. Na verdade, as notícias que se traziam da igreja de Colossos eram notícias muito boas, de uma igreja que estava crescendo e de uma igreja de irmãos muito tementes ao Senhor. O que faz Paulo escrever essa carta eram pelo menos 3 ameaças que a igreja de Colossos estava vivendo. Ameaças extremamente difíceis de se conviver, que eram ameaças principalmente no que se refere ao conhecimento e ao intelecto. Existiam alguns problemas. O primeiro problema era a influência do legalismo judeu. E a gente vai poder estudar um pouco nesses dias do que é santidade e o que é legalismo. Porque essa era a discussão que existia nessa igreja, de irmãos que chegavam para os irmãos de Colossos e queriam mostrar para eles uma santidade que, na verdade, não é santidade, é legalismo. E isso é muito comum nos nossos dias, na igreja evangélica no Brasil, pessoas viverem de legalismos achando que estão vivendo em santidade. Uma segunda interferência que acontecia na igreja era a influência da filosofia grega.
principalmente de algo que era o início de um gnosticismo, que era aquela separação entre secular e sagrado, aquela separação que se faz entre o que é carne e o que é espírito, coisas de Deus e coisas do mundo, né? Trabalhar é coisa do mundo, orar é coisa de Deus, né? Essa diferenciação, isso que para a gente parece uma coisa tão correta, na verdade isso é uma heresia. A divisão do mundo, essa divisão dualística do mundo, da nossa fé, essa divisão do nosso ministério, essa divisão da nossa vida, na verdade isso é uma heresia gnóstica, que adentrou muito mais na igreja, principalmente depois do liberalismo, depois da Revolução Francesa, com essa separação de religião fica aí dentro da igreja, e aqui é só razão, igreja é fé, fora da igreja é razão, né? Então isso foi um grande problema. O terceiro problema que a igreja de Colossos vivia, e que são problemas, gente, que eu estou lhe falando, que a gente vai vencer esses problemas nos próximos sábados, o terceiro e último problema que eles viviam era a influência do misticismo oriental. Era um paganismo de adoração a vários deuses, de adoração à natureza, sabe? Hoje a gente vive num país extremamente místico, né? Um país extremamente religioso, um país que espiritualiza muitas coisas, um país que ainda faz simpatia, né? Você já ouviu falar de simpatia, gente? Já, né, gente? Pelo amor de Deus, simpatia. Vocês sabem o que é simpatia? Sim, gente, ou não? Levanta. Pelo amor de Deus, porque senão eu vou ter que fazer um estudo para vocês sobre simpatia, né? Então, vou saber o nome do meu filho, bota uma bacia, bota o nome dentro de um papel, bota de cabeça para baixo. O que amanhecer aberto é o nome do menino. Né? Quero casar. Santo Antônio não me casa. O que é que eu faço com Santo Antônio? Viro Santo Antônio de cabeça para baixo. Misticismos, né? Isso é misticismo. Está uma escada tomando a calçada inteira. Passa debaixo da escada ou desvia da escada? E aí? Admita, confesse. Vai ser que eu estou falando aqui besteira? Quebrou um espelho. E aí? Quebrou o espelho debaixo da escada quando passou um gato preto. E aí? Aí se joga no meio da rua que vai ser mais feliz se você der logo cabo da sua vida, né? Do que esperar o destino depois de um negócio desse. Na verdade, é esse misticismo que a igreja de Colossos vivia e convivia. E isso tudo estava sendo um problema e estava influenciando os irmãos. O interessante, gente, é que filosofia gnóstica, misticismo religioso e legalismo judeu são coisas que, travestidos por outros nomes, mas são as mesmas ameaças que nós vivemos enquanto igreja hoje. E é por isso que a gente vai estudar um pouco sobre nossa missão, nossa vida com Deus, e fugindo dessas questões. Mas vamos lá. Então, Paulo escreve a carta aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. No versículo 3, ele faz algo muito interessante. Eu já enfatizei isso no começo da minha leitura, eu queria enfatizar de novo. Ele diz assim: sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade. E no versículo 7 ele termina: vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. É muito interessante, porque eu queria que a gente fizesse, e eu preciso mostrar isso para vocês. Vocês notaram que Paulo fala sobre 3 coisas que a gente já viu em muitos outros textos na Bíblia. Quais são essas 3 coisas, 3 palavrinhas que ele falou? Eu já dei o bizu, gente, na hora que eu li. Quais foram? Fé, amor e esperança. Fé, amor, esperança. Se você prestar atenção, Paulo fala isso. Ele diz: vocês que têm essa fé e que por causa dessa fé vocês têm amado uns aos outros e vocês têm feito isso por causa da esperança que vocês têm no coração. Paulo já tinha falado sobre isso em algum outro momento, gente? Sim ou não? Sim. Lá em 1 Coríntios 13. Lá em 1 Coríntios 13 ele é muito claro, porque ele diz assim: olha,
nisso permanece 3 coisas: fé, esperança e amor. Mas o amor é o maior de todas elas. Ele já tinha falado sobre isso. Abra sua Bíblia aí comigo em 1 Tessalonicenses. Ele diz: lembramos continuamente diante do nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado. O que é que vocês têm demonstrado? O trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança. Romanos, abra aí em Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5, versículo 1. Ele diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Gente, existem mais, pelo menos 6 textos em que Paulo destaca a fé, o amor e a esperança. O interessante é que você vai ver que essa igreja, a igreja de Colossenses, era uma igreja que vivia fé, amor e esperança. E era uma igreja, gente, que estava indo no caminho certo. Era uma igreja que estava vivendo na vontade do Senhor. Era uma igreja que estava crescendo. Eram irmãos que estavam buscando. Eram irmãos que estavam agradando ao Senhor. E eles estavam agradando ao Senhor porque eles viviam 3 virtudes em sua vida. Eles viviam fé, eles viviam amor e eles viviam esperança. O que me faz perceber que uma igreja e um cristão, para viver de forma saudável e para dizer que vive um cristianismo saudável, ele precisa pensar sobre essas 3 coisas. Ele precisa pensar sobre sua fé, sobre o amor e sobre a esperança. E esse nosso ano na Rede Nuvem vai ser o ano da fé, do amor e da esperança. A Conferência Nuvem, o tema é fé, amor e esperança. Você não sabia? Spoiler. Né? A gente vai gravar um CD, gente, na Conferência Nuvem, que já está sendo produzido, que o nome do CD é Fé, Amor e Esperança. As mensagens, as séries vão ser sobre fé, amor e esperança. Eu só estou lhe dizendo isso porque existe algo importante aqui para a gente pensar. E existe algo importante que a gente vai pensar durante todo o ano, durante todo esse ano de 2017 aqui na Rede Nuvem. A gente precisa pensar primeiro sobre qual é a nossa fé. Deixa eu lhe explicar uma coisa. Fé, não é o sentido aqui de Hebreus, quando ele diz assim, a fé é acreditar nas coisas que não se veem. Então, fé, não é essa fé de você estar solteiro há 25 anos. Aí chegam, sabe, você não fez escovinha hoje. Aí chega aquele menino gato, aí você faz. Vou casar com ele. Isso é essa fé. A fé de acreditar nas coisas que não se vê. A fé de acreditar no impossível. Entendeu? Mas eu não estou falando dessa fé e Paulo não está falando dessa fé. Quando Paulo fala em 1 Coríntios, quando Paulo fala em 1 Tessalonicenses, quando Paulo fala em Romanos 5, quando fala em Gálatas, quando fala em todos os textos sobre fé, o que ele está dizendo é o conteúdo da nossa fé. É aquilo que eu creio. É aquilo que eu acredito. Não é fé como algo que eu exerço. É a minha fé. É a fé que eu tenho. É a fé que eu professo. Então, se eu lhe dissesse assim, meu irmão, professe a sua fé, o que é que você diria? Você tem 20 segundos para dizer em que você acredita. Eu fiz essa pergunta dia desse para um casal, amigo, aí eu disse assim, olha, você tem 30 segundos para dizer o que é que você crê. Aí ele ficou tão desesperado assim, ele fez, meu Deus, eu creio no Deus Pai, eu creio no Deus Filho, no Deus Espírito Santo, eu creio nos 3 deuses. Errou. Está errado.
que você acredita? 30 segundos. Ah, meu Deus do céu, eu acredito que se eu fizer coisas boas, e se eu for uma pessoa boa, e se eu não ouvir música do mundo, eu vou para o céu. Amém. Vai para o inferno bonito. 30 segundos, qual é a sua fé? Fé, gente, é aquilo que eu acredito, é aquilo que Deus colocou na minha mente. O que é que você acredita? Qual é o seu credo? Qual é o seu credo? Isso vai dizer muito sobre o chão que você pisa. É interessante que Bela nunca caiu. Bela é minha filha. Para quem não sabe, né? E eu tenho uma filha linda, que é tão linda que eu tenho o nome de Bela. Parece comigo e tal. Então, ela está com 1 ano e 5 meses. Nunca caiu. Essas histórias trágicas de, meu menino pulou do berço e puf, não. Não, porque eu botei o berço no chão quando ela tinha um dia. Eu já botei no chão. Então, nunca caiu. Aí, dia desse, eu estava sentado no chão com ela, aí a diarista pingou um negócio assim no chão e ela passou o rodo, numa tira assim de uns 3 metros, ela saiu passando só o rodo, assim, ó. E beleza, brincando com Bela, Bela foi andando. Gente, sério. A bichinha, quando tocou no chão molhado, do jeito que ela estava assim, ela fez assim, ó. Mas assim, chegou a ser engraçado. Eu ri, eu vou lá admitir logo. Ela não fez nada, né? Ela chorou, meu Deus do céu, filho. Olha o brinquedo, parou, pronto. Então, criança a gente engana fácil. Então, a bichinha estava assim, rapaz, caiu. Foi muito ligeiro, foi até engraçado, é sério, foi muito engraçado. Num piscar do olho, a menina estava assim, deitada já no chão. Ela para, aí chora, né? Menino é assim, ele chora depois, né? Para você ver que é manha. Aí, meu amor, levanta, não sei o que e tal. Levantei, dei cheiro no cangote, pronto. Né? Fiz dengo, passou, né? Só que eu percebi agora que Bela pegou meio que um trauma. Olha só, lá vai a menina para psicólogo. Dia desse, eu molhei o chão sem querer. Ela foi andando. Quando ela pisou no chão molhado, ela parou e fez... Eu olhei e fiz, é demônio. Né? A menina está parada no chão gritando. Né? Eu fiz, bota a mão para trás. Brincadeira. Eu olhei e percebi que era porque o chão estava molhado. Então, meio que ela colocou na mente, a bichinha, que chão molhado é queda. Então, acho que ela lembrou da outra queda. E agora, toda vez que ela pisa em chão molhado, ela simplesmente para e grita. Até o momento que a gente vai lá e tira ela, mas ela não anda mais na água. E eu fiquei pensando, porque a Bíblia diz que a gente precisa construir a nossa fé sobre a rocha. Porque se a gente constrói a casa sobre a areia, o que é que acontece, gente? Cai. E que bom fosse se a gente entendesse qual é o credo e qual é a fé das Escrituras. Tem um credo muito antigo, o credo dos apóstolos, que ele dizia assim: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, me ajude. Criador dos céus e da terra, não foi Big Bang. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, me ajude que eu vou esquecer. Foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, que a entenda. Católica significa universal, tá? Então, quando esse credo foi feito antes da instituição de Constantino da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, a Igreja Católica, gente, é a Igreja de todos os santos. Então, eu creio sim, em quê? Eu creio no Espírito Santo, creio na Santa Igreja Católica, porque faço parte da Igreja Universal, não de Edir Macedo. Dá nem para consertar, né? Eu faço parte da Universal, não, da Mundial, não,
Da católica é melhor. Nem como consertar. Mas vocês me entenderam? A igreja em que todas as pessoas que acreditam nesse credo, que acreditam que Jesus é o Senhor das suas vidas, todas serão salvas, independentemente de denominação. Salvação não vem por igreja, vem por Jesus. Então, creu no Espírito Santo, creu na Santa Igreja Católica, creu na ressurreição dos mortos, na remissão dos pecados e na vida eterna, amém? Amém. Isso é minha fé. E isso, se você for pegar frase a frase e for estudar, eu lhe digo, você não vai pisar sobre a água, você não vai construir sua vida sobre a areia, você vai construir sobre a rocha. Isso é fé. Fé é o que você precisa responder quando alguém lhe perguntar a razão da sua fé, como diz nas Escrituras. Fé é o que você precisa dizer quando alguém disser assim, o que é que você acredita? Eu acredito em Jesus. Eu acredito que Jesus é o Filho de Deus. Eu acredito que Jesus morreu por mim e ressuscitou. Eu acredito que Jesus vai voltar um dia e vai me buscar. Eu acredito que assim como Jesus ressuscitou, eu também ressuscitarei. Isso é a nossa fé, gente. E aí depois, Paulo reforça a nossa fé, e é por causa da nossa fé que a gente ama. E é por causa da nossa fé que a gente ama. Entenda uma coisa, o amor, gente, é uma bênção, mas o amor sem fundamento e sem significado, ele não tem valia alguma. Ele é um ato totalmente terreno, é um ato totalmente temporário. Amar você para conseguir algo de você em troca, não é amor. Amar você porque eu gosto de você e quero alguma coisa de você, isso não é amor. Amor, gente, é quando você ama o diferente. Amor é quando você ama renunciando. Amor é quando você ama perdendo. Amor é quando você ama como em um casamento. Amor é o que acontece no casamento. Dia desse, minha esposa foi para um casamento. Aí eu não fui convidado. Mas assim, é porque eu entendi. É aquele negócio de senha e tal. Aí chamaram o L e disseram assim, se seu marido não quiser ir, não precisa, eu não fui. Brincadeira, eu entendi a situação, mas beleza. Fiquei em casa com Bela, sozinho, e aí, rapaz, é moído. É amor, viu? É amor, menino. Aí deixei ela no casamento, assim, umas 8 da noite. Depois ela ainda foi para a festa. Olha só que bicho atrevido. Eu fui botar a Bela para dormir, é um moído, porque eu não tenho peito e Bela é preconceituosa. E aí, rapaz, do nada assim, eu acordo 2 da manhã, eu e Bela. Ela acorda e me acorda, né? Aí ela acorda e fica com um zoião assim, me perguntando, cadê mamãe? Aí eu fiz, a gente vai buscar aquela pichota agora. Botei Bela no carro e fui embora. Pegar Daiane, né? Ela estava lá doida para vir embora já. Pelo menos foi o que ela me disse. E cheguei, fui no centro, eu falei, eu vou ficar 2 horas da manhã, eu vou lá buscar a mãe, né? Aí fui, peguei, cheguei em casa, pai. Isso ela, né? Tinha passado a noite na balada, né? Quis dormir até tarde. Eu não, eu tive que acordar às 5 da manhã, fazer o café de Bela, o meu e o da mãe. Que ainda era minha esposa, depois desse. Aí eu, depois de dar um exemplo do que é ser marido, né? Ela acorda 9 da manhã, depois da balada, eu aqui feito piniqueira. Aí fiquei só olhando, com o peito estufado, melhor marido do mundo, pai exemplar. Fiquei assim, e aí? Cadê o elogio? Fiquei naquela esperança, assim, que ela ia dizer, parabéns, meu marido, né? Que ia, sei lá, fazer uns agrados, sei lá. Nossa, gente, que mente poluído.
Eu estava falando de brigadeiro. Você pensou outra coisa aí? Mas estava valendo também, né? Rapaz, nada. Aí teve uma hora eu vim para o culto, era domingo, o pastor Sérgio disse assim, amar é quando amamos sem esperar nada em troca. Isso é amar. Eu olhei para ela e falei, precisa agradecer mais não. Já entendi, né? Mas isso é amor. Amor é quando você não espera nada em troca. Amor é quando você ama, sabe, sem esperar um elogio, sem esperar uma recompensa. Isso é o amor. E por fim ele fala da esperança. E o que é esperança, gente? Esperança é a esperança da vida eterna. É nela que nós esperamos, é isso que nós aguardamos, é isso que nos sustenta. E aí no fim, Paulo encerra dizendo algumas coisas e fazendo algumas ligações com tudo isso. Ele diz, lá no versículo 7, 8, 9, ele diz assim, por essa razão, pela razão que vocês têm fé, amor e esperança, tá? Pela razão de que vocês têm fé, amor e esperança e que vocês têm vivido no Espírito, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que vocês sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Entenda uma coisa, eu não vou poder me delongar muito aqui por causa do tempo, mas a fé, ela está muito ligada com 3 palavras que Paulo usa de forma distinta, mas que tem um significado um pouco parecido. Ele diz, é a nossa fé que baliza o nosso conhecimento de Deus, é a nossa fé que baliza a nossa sabedoria e é a nossa fé que baliza o nosso entendimento. Sabe, gente, sabedoria de tomar as decisões da vida, sabedoria para saber o que decidir, o que fazer, o que renunciar, entendimento para poder seguir as circunstâncias da vida, isso é o que a minha fé tem que balizar. Eu preciso aprender de Deus, eu preciso aprender o meu credo, eu preciso aprender da palavra de Deus para que a palavra de Deus balize a minha vontade. Para que a minha vontade, gente, concretize a vontade de Deus. Isso é muito interessante. Por quê? Porque isso é diferente desse conhecimento que eu tenho só para esbanjar para os outros. As pessoas acham que, eu sou velho na fé, eu já sei muita coisa da Bíblia. O que é que tu sabe da Bíblia? Eu sei o sexo dos anjos, eu sei o escritor da carta de Hebreus, eu sei que Adão não tinha umbigo, eu sei... Você não sabe nada. Eu sei que a Bíblia tem 66 livros, 39 no começo, 27 no novo. Você não sabe nada. Não sabe nada. Esse é o conhecimento gnóstico. Esse é o conhecimento filosófico, esse é o conhecimento de pessoas que acham que sabem de Deus porque conhecem, porque decoraram alguma coisa. E saber de Deus, gente, e conhecer de Deus é um conhecimento que me leva a concretizar a vontade de Deus. O lugar que eu conheci mais pessoas que se desviaram do Evangelho foi no seminário. O lugar onde eu mais conheci pessoas que estudavam e se aprofundavam no grego, na exegese, no hebraico, no aramaico, foram as pessoas que mais se afastaram. Porque conhecimento de Deus e conhecimento e entendimento e sabedoria é conhecimento que me faz concretizar a vontade de Deus na minha vida. Não são discussões teológicas, porque eu fui predestinado, é livre-arbítrio, sabe, não sei o quê. Não é discussão teológica, não é isso. Conhecer Deus é experimentar Deus, é se relacionar com Deus. Conhecer Deus não é decorar um livro, conhecer Deus não é decorar versículo. Conhecer Deus é se relacionar com Deus. E se a minha fé em Deus baliza o meu conhecimento de Deus, que me direciona para a vontade de Deus, aí a minha fé seguiu o caminho certo da vida. Ele diz, é o amor de vocês que produzem frutos, e a certeza de uma vida saudável com Deus, gente, é uma vida de frutos. E a gente precisa se questionar isso, onde é que eu estou frutificando? Onde é que eu estou dando frutos? Onde é que tem fruto nascendo, fruto brotando de mim? Cadê meus frutos? Uma igreja saudável tem uma fé
que leva ao conhecimento, que leva à vontade de Deus. Uma igreja saudável tem amor que produz frutos. E, por fim, uma igreja saudável tem esperança que é balizada pela perseverança e é concretizada por uma paciência alegre. Vamos encerrar com esse texto, com esse versículo? Versículo 11, ele diz assim: sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Eu não sei se você notou, mas quando ele falou aqui, ele falou sempre usando as palavras plena e todo. Pleno e todo. O que Paulo está fazendo aqui é acabando com essa ideia de dividir sua vida em secular e sagrado. Sabe? Acabando com essa ideia de dizer, a minha fé é algo que tem a ver com minha vida o quê? Espiritual ou secular? Espiritual. Saber que creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, isso só tem a ver com minha vida espiritual. Não. Isso tem a ver com minha vida universitária, isso tem a ver com o meu trabalho. Isso tem a ver com toda a minha vida. No século XVI, com a Reforma Protestante, Lutero cunhou uma expressão chamada corandel. Corandel. E corandel significa diante da face de Deus. Lutero, ele disse, quando ele entendeu que a nossa vida não pode ser uma vida dividida entre clero e povo, sabe, o pastor e as ovelhas, o pastor é clero, as ovelhas é o povo, né? Não. Eu também não posso dividir minha vida como se a minha vida de pastor fosse mais sagrada que a sua vida de médico. Como se a minha vida de pastor fosse mais sagrada que sua vida de corretor. Lutero, ele cunha esse termo dizendo assim: todos nós, que temos o pleno conhecimento de Deus pela fé, que produzimos frutos pelo amor e que temos esperança na vida eterna, todos nós precisamos viver diante da face de Deus. Achei interessante porque eu conheci essa expressão quando eu recebi um e-mail de pastor Josemar, me mandando um projeto da nossa faculdade. E uma coisa completamente de trabalho, de dia a dia, né? A gente está abrindo nossa faculdade Cidade Viva. E ele me mandou um e-mail com titulação de professor, uma coisa nada a ver. E lá embaixo no e-mail dele tinha assim, corandel. E aí eu parei e fui estudar o que significava isso. E significa que minha vida, mesmo quando eu mando os e-mails mais simples ou menos sagrados ou mais seculares, como é que você possa chamar, toda a minha fé, todo o meu amor e toda a minha esperança tem que estar diante da face de Deus. Todo o meu ser, quer seja Tiago na vida profissional, quer seja Tiago na vida matrimonial, quer seja Tiago como pai, quer seja Tiago como o que ele fizer na vida, toda a minha vida está diante da face de Deus. Porque quando a gente chega diante de Deus, não tem como você dizer assim, ó Pai, aqui está o meu ministério e aqui atrás está a minha profissão. A sua profissão, os meninos que se formaram, né? Vieram aqui orar e tal. Olha, Deus, aqui está meu diploma. Isso aqui também está diante da tua face. Aqui está meu termo de posse. Isso aqui também está diante da tua face. Aqui está meu namoro, Deus. Isso aqui também é corandel. Isso aqui também está diante da tua face. Deus, aqui está meu relacionamento com meus pais. Também é corandel. Também está diante da tua face. Eu tenho pensado e tenho discutido sobre por que a igreja evangélica no Brasil é tão irrelevante. E o pessoal discute isso, né? Temos agora 20 milhões de evangélicos e nada mudou. A banda pode subir já. Sei lá se são 20, se já é mais. São tantos milhões de evangélicos e o Brasil não muda.
e é a mesma corrupção, e é a mesma coisa acontecendo. E eu tenho uma teoria. E minha teoria não é porque esses 20 milhões de evangélicos estão transando com a namorada. Nem eu acho que é porque esses 20 milhões de evangélicos não estão indo para o culto. Eu acho até que eles estão. Não é porque eles não estão dando dízimo, que eu acho que eles estão, pelo menos a maioria, ou uma parte deles. Eu acho que o problema é porque esses 20 milhões de evangélicos, eles só são cristãos quando eles estão dentro da igreja. Eles não entenderam que a vida desses 20 milhões é corandel. E aí é por isso que eu sou político e boto dízimo dentro da cueca. Porque lá eu posso fazer isso, eu não posso fazer isso aqui. E é nessa esquizofrenia de secular e sagrado, de ali eu posso, aqui não, de ali eu faço isso, aqui não, de dividir templos e lugares, é dessa forma que a gente se torna irrelevante. A gente precisa estudar isso esses próximos meses, gente. Estudar como a gente pode entregar toda a nossa vida, como é que a gente pode crescer nessas três virtudes: fé, amor e esperança, para que elas possam plenamente mudar totalmente a nossa vida. Corandel para todos nós. Amém?